Oi, gente. Aqui é Erika Frank, Erika Taróloga, de minha experiência paranormais. Então, eu vim aqui contar duas histórias nesse relato aqui com o Francis, que aconteceu na minha vida pessoal, tá? Primeira história, eu peguei um taxista num bairro da zona sul do Rio de Janeiro, do Catete. Eu ia pegar uma corrida assim rapidinha, tipo assim, 15 minutos da onde eu tava, né? E eu entrei no táxi, porque essa é uma corrida rápida. E quando deu assim uns 5 minutos da corrida, que eu tava já andando, ele chegou pra mim e falou assim, ó, isso aqui é um sequestro. Me mostrou uma arma na cintura, parecia uma arma de cano grosso, assim, meio prateada, arma prateada. E é uma arma grande, tá? Não era pequena, não era grande. E ele falou assim, olha, isso aqui é um sequestro, vou levar você pra minha casa, a gente vai passar 3 dias ou 4 dias no cartão, no caixa eletrônico, né? No caixa eletrônico para fazer a retirada. E na hora que aconteceu isso, eu pensei, nossa, que coisa desagradável, né, que eu vou passar. Fiquei meio assim, desanimada, me deu um desânimo muito grande. Imediatamente apareceu o Francis e falou pra mim, Érica, fica calma, porque essa corrida vai acabar daqui a pouco. E passou uns minutos, o taxista começou a passar mal, muito mal, muito mal. E parou o táxi, e ficou todo nervoso. E falou que não queria mais me sequestrar, que não queria eu dentro do táxi, que queria que eu fosse embora imediatamente, que não queria saber da minha pessoa perto dele. E me mandou embora. Eu saí do táxi e vi o Francis do meu lado, me dando apoio. Essa história, para mim, foi muito importante e muito significativa. E táxi é uma coisa que, a partir do momento que você entra dentro de um táxi, você se torna refém. Porque trava as portas e a gente pode não conseguir sair. Então é muito perigoso as mulheres pegarem táxi aleatoriamente na rua. Ou você conhece um taxista que você já conhece, entendeu? E mesmo aplicativo, tem que tomar cuidado, tem que mandar para a pessoa que você pegou o aplicativo o número do táxi, o número da placa, porque a partir do momento que a pessoa travou a porta, ele pode te levar para qualquer lugar, né? E se ele estiver armado ou te ameaçar, você não tem como reagir, né? Apesar dele estar na minha frente ou atrás dele, né? Mas ele foi bem corajoso. E como eu não entendo nada de arte marcial e até já pensei em fazer para ter uma defesa pessoal, eu fiquei totalmente refém dele. E o que eu pude contar na hora foi o Francis. Tinha outros ali também. Mas o Francis estava do meu lado. E essa história é muito forte para mim. Isso já faz 6, 7 anos. Eu tenho outro episódio com táxi, que depois eu conto. Esse não foi o único episódio, tem 2. E acredito que as mulheres têm que ficar atentas em relação a isso, a entrar no táxi, assim. Principalmente mulheres que saem à noite, bebem, pegam um táxi, muito mais perigoso, muito mais. Porque você, a partir do momento que você tá meio alcoolizada, pior ainda. Você já não vai, você vai pro buraco, entendeu? Então é perigosíssimo. E mesmo pegando um táxi de 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, já foi perigosíssimo para mim naquele momento. Era um sequestro. Ele falou, isso aqui é um sequestro. E tive ajuda de quem me acompanha. Mas tem outra história com o Francis, que eu tava com um amigo na minha casa também, isso faz mais ou menos... eu acho que faz mais ou menos uns 8, 9 anos também. Mais ou menos isso. E tava com um amigo meu na minha casa e tava conversando normalmente, quando esse meu amigo mudou a maneira de falar comigo
e começou a perguntar: você sabe quem tá aqui? Você sabe quem tá falando com você? Você sabe quem tá aqui falando com você? Aí começou a falar um monte de coisa e eu vi que era o Francis. E aí ele falou: pois é, eu tô aqui falando com você, e mudou a voz e começou a falar comigo um monte de coisa. E eu fiquei meio assim, achei aquilo meio forte demais, né, pra mim. Eu não sabia que ele podia fazer isso, assim, entrar no corpo de outra pessoa, sabe, a força e a pessoa nem perceber que aconteceu isso. E aí ele falou assim: olha, vai tocar o telefone, vai ser uma cliente tua, uma mulher lá que vive em crise, aquela que vive em crise te ligando e ela bebeu e ela vai te ligar bêbada. Eu fiquei ouvindo e de repente tocou o telefone e era ela, uma pessoa que estava num período de crise emocional. Eu estava dando apoio e ela estava bêbada. E ela começou a falar comigo bêbada e ele começou a rir, assim, porque ele sabia que ela ia ligar. Então riu da situação dele saber que ela vai ligar e me avisar. E ele estava lá falando comigo, começou a conversar um monte de coisa. Eu fiquei bem assustada com a situação. Falei com a menina, desliguei o telefone, ia continuar dando apoio para ela depois. Mas depois de um período ele foi embora, se despediu de mim, falou um monte de coisa para mim. E meu amigo voltou, entendeu? E eu perguntei pro meu amigo se ele lembrava do que estava acontecendo, ele não lembrava de nada. Absolutamente nada. Detalhe que essa pessoa não é médium, não trabalha com isso. Não trabalha com essas coisas e não tem nada de mediunidade trabalhada. Deve ser médium, mas não trabalha com isso, não explora isso. E não sabe de nada do que aconteceu. Foi totalmente inconsciente. Ele não lembra de nada que ele falou comigo, ele não lembra de nada que aconteceu. Ou seja, foi uma coisa que aconteceu e foi para mim, né? Para mostrar para mim que ele pode fazer isso. Quer dizer que o nosso corpo é aberto, não de todo mundo, né? Mas de muitas pessoas para essas entradas e saídas. E fico imaginando como isso não pode acontecer no dia a dia com as pessoas na rua, de pessoas que de repente recebem um invasor, entendeu? E falam através de outra pessoa, entendeu? E para mim isso é uma coisa bem séria e isso que ele fez foi, para mim, mais uma reportação de que esse meu amigo pode ter invasores entrando e saindo dele porque ele não tem consciência do que acontece e ele tá meio assim, totalmente inconsciente em relação a isso. E quem garante que ele não recebe outros invasores em outros lugares, em outros momentos? Quem garante que isso não acontece com outras pessoas? E elas nem sabem que isso acontece. Sabe? Foi isso que eu penso. Só que eu sei que era o Francis, né? Porque ele conversou comigo, ele avisou que a pessoa ia ligar e a pessoa ligou 1 minuto depois que ele falou. Ele conversou bastante comigo e depois ele foi embora. E foi uma visita de uma maneira bem inusitada. Mas é um protetor, né? Então não posso falar nada. Então eu queria pedir pra gente se cuidar é muito importante e saber que a gente vive no mundo, como eu já disse várias vezes, que tem várias dimensões e que essas dimensões atuam constantemente na nossa vida, sabendo você ou não. E que é muito importante a gente ter uma consciência, ter um cuidado espiritual, que seja por banhos, por floral, entendeu? Por orações, mas ficar atento a essa parte. Porque nós temos várias dimensões à nossa volta, cruzando o tempo todo. E nessas dimensões envolve vários espíritos e vários seres. E isso é muito sério, isso influencia muito a nossa vida. Muito, gente. Só que você não tem nenhuma noção disso. Nenhuma noção disso.
eu tenho alguma, né? Algumas pessoas têm alguma intuição, algumas pessoas têm alguma percepção, algumas pessoas têm sensações, algumas pessoas estudam sobre isso, só que não dá para você se bitolar numa linha que fala que existe um mundo específico, porque na verdade são várias dimensões e vários mundos e várias linhas, gente. Isso aqui não é só da religião tal, isso aqui, ó, tem muito cruzamento. Então não acredite que a tua religião tem a verdade absoluta, porque não é assim. Tem muita coisa que acontece do outro lado e influencia. O fato é se você se cuida ou não se cuida, se você tem consciência ou não tem consciência. Se você está se abrindo demais no teu campo muito aberto para qualquer coisa entrar, ou se você está se protegendo um pouco e está tomando atitudes para se cuidar, como se for reiki, ou trabalhos energéticos, trabalhos espirituais, meditação, yoga, trabalhos que você trabalha o teu lado físico e outros planos, né? Como yoga. Yoga faz isso. Então a gente tem que se cuidar. E é isso, gente. Muito obrigada. Vamos compartilhar meu vídeo, dar like e se inscrever no canal. Obrigada.